já falou da palavra, não é? Que ela fulmina, que ela ameniza. Algumas palavras, hein? Algumas coisas aqui a gente já falou, não é? E algumas palavrinhas aqui eu achei que eu vou ter que perguntar, porque se a pessoa não conhece o significado, o sinônimo daquela palavra, o que aquela palavra significa, talvez a interpretação fique um pouco assim. O que seria irisada? Irisada é aquela que possui a forma de um arco-íris. Então, quando ele diz que a palavra pode ser tão leve como o ar e tão irisada como a mariposa, ou seja, ela é multicolorida, irisada, possui as cores do arco-íris, então ela tem várias cores, várias nuances. Por que várias nuances? Porque nós podemos utilizar a nossa palavra, como ele diz em seguida, como ser sonora como bronze, ou seja, grossa, forte, ou ela transparente como gaze, ser suave. Cicia, o que é ciciar? Sussurrar. Pode ser suave como a aura, ou seja, sussurrar pode ser bem suave, bem devagarinho, ou então retoar como um trovão, como um canhão, falar forte. Pode ser murmurar como um arroio. Arroio é um riacho, um rio bem pequeno. Então pode ter aquele murmúrio suave de um rio, ou ela rugir como uma torrente, aquela forte chuva da tempestade que a água vem forte. Então, a palavra, ela tem, e aí ele continua, né? Você pode prender como imã, ou fulminar como raio, e vai fazendo essas antíteses que a palavra pode exercer. A força que a palavra tem em nossas vidas. E como palestrante espírita, a gente pode muito bem utilizar este poder da palavra para esclarecer e para utilizar várias características destas aí aludidas para esclarecer o próximo, não é? E esse dom que a palavra tem, nós podemos muito bem utilizá-lo para o bem, não é? Então, que aprendamos cada vez mais a fazer uso desta palavra, do poder que a palavra tem, para esclarecer, para intuir, para modificar seres para o bem, certo? Algum comentário que alguém queira fazer? Os comentários são muito, muito, muito bem-vindos, viu? Ô, Regi, Sim, André. quando a gente lê o Evangelho, né, eu, assim, confesso que apanhei muito para aprender a ler. Hoje ainda apanho, né, mas já está um pouquinho melhor, entendeu? Então, eu aprendi a ler muitas partes, passagens no Evangelho, seguindo, digamos assim, seguindo até uma certa musicalidade, obedecendo às variações que algumas frases elas colocam. Então, por exemplo, quando você olha ali aquela parte ali do capítulo 19, né, a fé remove montanhas, tem determinados trechos daquele capítulo que você tem que ler com uma certa entonação. O aramaico, Alexandre, ele tinha entonação. Ele tinha a suavidade de um poema. Ele era lido assim, dessa forma, e falado, principalmente falado. Era falado assim, com uma entonação rítmica, parecer com uma musicalidade, certo? Por isso que você sente isso, porque
foi escrito com esse intuito, porque eles falavam assim. E os salmos, eles eram feitos para serem cantados, não lidos. Os salmos eram para ser cantados mesmo. Eu, às vezes, sinto a necessidade de aprender um pouco o latim. É possível. Se Para tem ver se melhora um pouco a leitura. mas pode fazer, não é? Pode fazer, se você Mas assim o desejar. como eu estou sem tempo atualmente, então o latim está ficando um pouquinho de lado. Renilda, você pode passar, minha querida? Então, agora nós vamos para corrigir. Quem fez a atividade de casa? Alguém fez? Vamos. Fez, Tatiana? Fez, Alexandre? Pronto. Então, Renilda, pode passar aí para a nossa correção. Eu vou aqui pela ordem. Alexandre, você pode ler? Oi, diga, quem foi que me chamou? A gente não vai fazer a prece? Oh, perdão! Oh, Jesus, meu Deus, olha o esquecimento. Meu Deus, perdoai-me. Por favor. Parte, meu amor. Por favor. Isso é um obsessor, viu? Vamos agradecer. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade, por mais um dia estarmos reunidos nesse aprendizado da palavra, para nos tornarmos palestrantes melhores, pessoas melhores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida como perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e para sempre. Que assim seja, e assim é, que tenhamos um bom estudo. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Alexandre, você pode ler essas 3 estrofes? Posso. Depois a gente já vai fazendo o comentário, tá? Posso sim. Posso começar, né? Pode. Deixa eu só beber uma água aqui. Música Construção. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse o príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Não, pode deixar aí, Renildo, que eu vou. Nós vamos analisar logo à medida que for lendo, tá? Alexandre, o que você entendeu? Quem é este personagem aí? Espera aí que eu estava com o áudio desligado. A primeira estrofe, por exemplo, né, ele fala tudo como se fosse última. Então, assim, me parece que foi uma despedida. Um tom de despedida. E a construção também, embora ele colocasse, subiu a construção como se fosse máquina, deu a impressão de rapidez, como se ele realmente não fosse a última que ele fizesse.
E a mesma coisa quando você chegar na terceira estrofe, né? Terceiro verso, sentou para descansar como se fosse sábado, como se ele tivesse trabalhado muito, digamos assim. Mas eu acho que tem a ver com a última, com a primeira também, que ele se sentiu, por exemplo, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Deu a impressão que ele estava sentindo falta até do feijão com arroz, que aquilo ali para ele foi algo, digamos assim, raro, extremamente escasso, e que ele se sentiu como um príncipe, por exemplo. Mas alguém gostaria de acrescentar o que entendeu? Eu, professora. Pois não, Marlene. Eu entendi que ele aproveitou aquele minuto amou daquela vez como se fosse a última. Que aquele momento presente, que aquela circunstância em que ele estava vivendo, ele usufruiu como se fosse a última. Beijou a sua mulher como se fosse a última. Sabe? Não é despedindo, mas vivendo o que tem aqui, nesse instante. Sem devaneios, vivendo aqui agora. Foi assim que eu entendi, nesse primeiro estrofe. Certo. Diga, Tatiana. Essa música também, que nem aquela outra que a senhora colocou, foi um pouco difícil de eu entender de um primeiro momento. Tive que também ficar ouvindo, porque ele brinca com as palavras, né? Ele faz umas metáforas que não são tão simples de entender. Nesse início aí, eu também senti esse tom intenso dele, como tudo muito intenso que ele fazia, como realmente fosse a última vez que ele fosse fazer algo, e precisava ser daquela forma intensa, mágica, sólida, para ele colocar todo um sentimento naquelas ações que ele fazia naquele momento. Certo. Beleza. Joanice. Boa noite, gente. Boa noite. No primeiro parágrafo, eu senti a liberdade, a alegria de ele aproveitar cada momento com sua família, com sua mulher, como se fosse realmente uma despedida, sabe? Sem se preocupar com o amanhã. Ele só fez o seu melhor. A cada filho como se fosse o único. Ele deu o seu melhor para aquele filho, naquele dia, naquele momento, e aproveitou. E atravessou a rua com calma, seu passo tímido. E muitas das vezes a gente corre tanto, e às vezes desacelerou, e seguiu. Aí subiu a construção como se fosse uma máquina. Trabalhou, mas também teve um momento de paz, de tranquilidade, de aproveitar a família. Certo. Bom, mais alguém? Eu gosto muito de ouvi-los. Se não tiver, eu vou dar minha palavrinha aqui agora. A gente está tratando aí de um trabalhador na construção civil. E ele retrata desde o início do dia até a tragédia que acontece, que a gente ainda não chegou lá, né? Então, Alexandre, quando Alexandre falou aí entre verso e estrofe, eu senti que ele titubeou um pouquinho, então eu só vou dar uma explicaçãozinha assim para ele não titubear mais. Verso é cada linha dessa. Quando eu digo amor daquela vez como se fosse a última, é um verso. A reunião desses 4 versos forma uma estrofe. Então, aí eu tenho 3 estrofes. E cada estrofe possui 4 versos. Certo, Alexandre? Que eu vi que você meio que titubeou aí, eu gosto de... Eu lhe agradeço, porque realmente eu estava na dúvida mesmo, entendeu? Confesso que eu tinha esquecido. Eu estava achando, por exemplo, confundindo que verso eram as 4 linhas todas. Não, verso é cada linha. A reunião das linhas forma uma estrofe, certo? E meu olho clínico, eu percebo até na entonação da voz, eu sei a dúvida que existe ali e tal.
E aí, sim, então, trata-se de um trabalhador na construção civil. Na construção civil. E aí vai retratando o dia a dia dele. Isso é o que o dia a dia dele. Então, na primeira estrofe, está mostrando que ele está se despedindo da família para ir para o trabalho. Ele acordou, está ali com a família, beijando e se despedindo e foi trabalhar. É o que está aí. A intensa, vocês dizem que é por último, mas essas últimas palavrinhas eu quero que vocês vão gravando aí na memória de vocês. Última, único, tímido, porque tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje. Eu escolhi essa música exatamente por isso, certo? Vão gravando. A segunda estrofe mostra o trabalho dele. Nos diz que ele subiu a construção, ele foi trabalhar lá nos andaimes, que sobe naqueles andaimes para trabalhar lá em cima, como se fosse uma máquina. E daí eu lembrei aquele filme Tempos Modernos. Vocês já assistiram? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Como é que retrata o trabalhador ali? Como se fosse uma máquina, é automático o serviço que eles fazem aí. Essa máquina aí quer dizer isso. É aquele trabalhador que faz aquele serviço sempre, 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 sempre da mesma forma, que se caracteriza como uma máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, ou seja, construiu paredes, devia ser a construção de um prédio. Tijolo com tijolo, e os olhos embotados de cimento e lágrima, a vida corriqueira de uma pessoa que sorri e chora de vez em quando, né? De vez em quando tem lágrima, de vez em quando tem sorrisos. Isso é a vida. Na terceira estrofe vai falar da alimentação dele, e a gente nota aqui alguns sentimentos contraditórios. Por exemplo, bebeu e soluçou, dançou e gargalhou. Então, a gente vê choro, a gente vê dança, a gente vê riso. Então, mostra alguns sentimentos contraditórios dentro dele, né? Ele fez uma pausa na hora do almoço, embora ele mostrasse que ele estava cansado, porque mostrou que o serviço dele ele parece uma máquina, mas, de certa forma, parece satisfeito também. Então, essas contradições em torno dos sentimentos dele. Retratamos bem quem é este ser? Pode passar, Renilda. E vão observando as últimas palavrinhas que eu já falei. Quem quer ler esse daqui? Essas estrofes? Amor daquela... Já estou cantando. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com o seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolos com tijolo, com desejo lógico. Com desenhoso lógico, seus olhos embaraçados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na construção, atrapalhando o tráfego. O que você entendeu, Marlene? É que ele estava na construção, que ele caiu de onde ele estava, e essa queda, ele descreveu que ele flutuou
que ele, meu Deus, dançou, flutuou e acabou no chão feito um pacote flácido. Bateu lá no asfalto. Exatamente isso. Ele continua retratando o trabalho dele, né? Erguendo paredes, tijolo. Ele faz um jogo com as palavras aí, com essas metáforas, que torna a música linda. Né? Esse jogo de construção de palavras, mas na verdade, no geral, seria ainda descrevendo o trabalho dele, não é? E o almoço, como era o dia a dia dele. Aí há essa reviravolta. Qual é a reviravolta? A tragédia que acontece. Olha que lindo isso. Tropeçou no céu. Ou seja, lá no andaime, ou seja, lá onde ele estava, no andar bem alto, ele tropeçou em algo, flutuou como se fosse um pássaro, criou asas na hora da morte, se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Mesmo na hora da morte, ainda é visto como, gente? Como é que vê este ser humano? Ainda como algo que atrapalhou, mesmo morrendo, ele ali atrapalhou o tráfego. Vamos para as últimas estrofes. Quem quer ler agora? Pode ler, Janice. Agora, por esse, né? Esse, por o pão? E tropeçou no céu. E tropeçou no céu, como se ouvisse música, e flutuou no ar, como se fosse sábado, e se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amor, deixa eu ver aqui, amor daquela vez, como se fosse máquina. Beijou sua mulher, como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou para descansar, como se fosse um pássaro. E flutuou no ar, como se fosse um príncipe. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Esse? Posso seguir, Pro? Pode, querida, pode terminar. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Pode falar alguma coisa? Pelo trabalho, ele está agradecendo pelo trabalho, né? É um trabalho desgastoso, muito sacrifício, mas ao mesmo tempo ele está agradecendo pela certidão de nascimento que nós precisamos ter, pela concessão da vida. E por tudo que nós conseguimos a partir do trabalho, pela cachaça, poder engolir, e, gente, o desafio, pela fumaça, pelas desgraças, por tudo, nós precisamos agradecer, porque todo o trabalho tem a sua dificuldade. Exatamente. Alguém, nesse contexto desta música, encontrou aí ou vislumbrou alguma crítica social? Sim, com certeza. A desigualdade, né, Pro? A falta de direito, né? O descaso público, a falta de segurança, a falta de EPIs para os trabalhadores que trabalham em grandes alturas, que muitas vezes é caro e as empresas acabam não comprando. Não, vai assim mesmo, vai sempre empurrando com a barriga. E acaba quando acontecer um acidente, como poderia ter usado antes, como poderia ter feito antes.
Exatamente isso, Janice. Então, aí um choque da esperança e da Sim. dura realidade pelos quais esses trabalhadores passam. Uhum. E a esperança ele vislumbra nessas últimas estrofes aí, nesses últimos versos aí, não é? Porque mesmo esse trabalho dava o pão para ele comer, mesmo um trabalho sofrido, ele sendo encarado como se fosse um robô que estava Sim. apenas para produzir. Isso. E aí ele retrata, faz nos mostra claramente, não é? Os dois lados, as duas vertentes. Uhum. E aí agora eu quero voltar para as palavrinhas. Renilda, volte lá para o primeiro e eu quero saber o que é que vocês encontraram, o que é que vocês têm a dizer com relação a essas palavrinhas, as últimas palavrinhas que eu pedi para vocês olharem. Encontraram alguma coisa que pudesse falar? O que é que vocês acharam? Palavras com acento na primeira sílaba com acento. Última, único, lágrima, máquina, sábado, príncipe, todos vêm acentuados a primeira sílaba. Olha a riqueza dessa música que Chico Buarque fez. Porque nós vamos estudar isso hoje. Vocês sabem, antes eu já vou fazer um preâmbulo, depois a gente vai para a teoria. Tá certo? Como é, professora, essa palavra? Preâmbulo. Sim, senhora. É uma parte introdutória, Janice. Sim, senhora, já escrevi aqui. Antes da gente ir lá para a teoria, eu quero antes conversar com vocês. Isso é importantíssimo. Eu quero saber, ter esse feedback, porque vocês sabem, eu sei, mas às vezes a gente esquece, né? Por exemplo, nas palavras, existem algumas sílabas que a gente pronuncia com mais intensidade e outras com menos intensidade. Confere isso? Confere. Certo. Aí eu digo assim, Janice, você que está com o som aberto aí. A palavra tonelada. Qual você acha que seria a sílaba mais forte da palavra tonelada? Tonelada. Toneladas. Tonelada? É o tom. Tom. Quem mais quer me responder? Eu quero ouvir várias pessoas aqui. Vamos embora. Diga, Cíntia. Quando eu li essa palavra tonelada, eu pensei que era né, mas depois eu fui dar uma pesquisada, é o LA, lá, toneladas. O LA é a palavra mais forte, de tonificação mais forte. Mas você sabe por quê? Não. A gente vai relembrar isso hoje. Então, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba que a gente pronuncia com mais força se chama sílaba tônica. As demais são sílabas átonas. E olha, que interessante. Toda palavra só tem uma sílaba tônica. Certo? Não existe mais de uma sílaba tônica em uma palavra. Sílabas átonas podem, todas as outras são, como tonelada tem várias aí, mas tônica só tem uma, ok? E aí, existe, mas eu vou deixar para explicar subtônica, porque lá eu já vou falar da subtônica. Então, nós temos átonas, sílabas átonas, tônicas e subtônica. Renilda, pode ir para lá, porque eu quero mostrar já aí na teoria, que eu já senti. É aqui outro. Não, é depois da música. Exercício? Eu não fiz o exercício. Olha como eu estou hoje, Cíntia. Eu pulei aqui, é porque eu queria falar logo lá da... Então, depois eu retorno para ali, para a música.
Vamos corrigir, fazer esse exercício, então, aqui do... Volta lá. Aí. Voltando para a música. Porque a gente fez o comentário interpretativo. Voltou, Renilda. Nem a música que você quer? Não, Não, meu Deus, é o exercício. exercício. O exercício. Esse Isso, aqui. é isso aí, querida. Leia o trecho da canção Construção, de Chico Buarque. E aí ela colocou-se aqui vários trechos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Tudo isso a gente já discutiu, já entendeu, né? Então, agora vamos para... Pode passar, Renilda, mais um. Aí, com base no texto, preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. Deixa eu ver quem não falou aqui ainda hoje, que está quietinho aqui. Jucimeire. Pode falar, Jucimeire? Enquanto ela responde, Régia, eu leio. Está me ouvindo? Posso falar, estou falando. Certo. Então, vem o primeiro, por favor. Com base no o trecho enaltece a criatividade do operário brasileiro que dribla o processo de automatização no trabalho. Enaltece a criatividade do operário brasileiro que dribla o processo. Ele não enaltece, ele fala. Eu acho que é falso. Exatamente, falso. Aí vocês vão anotando aí. F, porque depois a gente vai conferir lá qual seria a letra correta, certo? É F mesmo, porque em nenhum momento ele enaltece a criatividade. Ele não enaltece, ele pelo contrário, não foi isso que a gente viu aqui? É o contrário que acontece aí. Renilda, faça a segunda então, por favor. Ao utilizar-se de uma série de comparações, Chico Buarque cria 2 planos distintos, um concreto e um abstrato. Eu acho que é Para falso. mim, isso é verdade. Ele de Por fato. quê? Hã? Por que você acha que é verdade? É verdade. Hã? Porque ele disse, ele cria. Você foi aos céus, dos céus ele caiu feito um pacote, um pacote flácido. Ele criou no meu ponto de vista, ele criou dois planos. Certo. Marlene, você também acha que é verdade, porque eu gosto desses porquês, viu? É verdade, porque ele tropeçou no céu. Ele não foi no céu, ele tropeçou no céu. Tem outra parte que ele diz que são metáforas que não são reais, como beijou seus filhos como se fossem pródigos. Teve mais outra coisa lá. Atrapalhou o tráfico, foi real, ele realmente aconteceu, mas tem um outro que ele ouviu e tropeçou no céu como se ouvisse música. Não é real. Ele usou 2 períodos distintos.
Certo. Quem fala falso? Eu ouvi alguém aí falando falso. Quem foi? Eu vi alguém aí dizendo é falso. E outra também, ó, flutuou no ar como se fosse sábado. Isso. Na verdade, é verdadeiro mesmo. Mas também a gente pode. Essas comparações também são usadas para mostrar em outro ponto de vista que eu estou falando, não no campo metafórico, no campo linguístico. Eu estou falando no campo da realidade para o trabalhador também. Entendeu? A realidade do trabalhador, como ela falou antes, nós falamos aqui, que é uma crítica que é feita à vida de um trabalhador mostrado como um robô, como uma máquina. Não é? E então também tem essa parte da concretude do trabalho ali na lide diária e do abstracionismo que existe, que muitas vezes fica escondida esta realidade, né? Ou não vista por não querer ver, para tentar modificar essa realidade muitas vezes dura que o trabalhador passa em nossa sociedade, e em algumas profissões ainda mais do que outras. Né? Então, realmente, há essa concretude, e outro que fica mais no abstrato, que não é mostrado, uma realidade que não é mostrada. E também na comparação linguística, totalmente cheio de metáforas, e ele ainda enriquece mais, porque ele vai contando a história várias vezes, só vai mudando algumas palavras. E porque não dá tempo da gente analisar aqui verso por verso, porque nós iríamos passar talvez 2 aulas analisando somente a música, mas não é esse o propósito, né? Mas realmente é isso, é verdadeiro. Que mais? O ritmo dos versos. Isso, mas quem é que quer ler? Deixa eu ver aqui. Bora, gente. Vou ler aqui, ó. O ritmo dos versos é marcado pelas tônicas mais fortes, localizada nas palavras proparoxítonas. É falso. Isso. É verdadeiro. Porque é oxítono nas palavras. Não. Peraí. Calma. Espera ainda. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Proparoxítona é a última? É a primeira? Olha, deixa eu explicar essa parte lá quando chegar. Sim. Porque eu quero mostrar através de exemplos. Sim. Eu vou explicar isso direitinho, mas são proparoxítonas. Ah, tá, tudo bem. Eu vou dar a definição. Desde que você falou aí, que eu estou com a língua coçando para falar isso, mas eu vou deixar na hora atrasada. Tá certo? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Pronto, então tá bom. É ver aí também. É ver? Ver também. Ver, tudo bem. A última, Jusmere. A última? Ou não? A primeira. Não, tem mais 2, pronto. No início dos versos. Os verbos no tempo passado aproximam o poema de um texto narrativo. Eu creio que seja verdade. Pode crer, porque é verdade mesmo. Isso aí é uma história. Uma narrativa em forma de versos. Né? Mas é uma narrativa. Isso aí também é para vocês perceberem que no poema também existe prosa. Quando nós formos estudar gênero, vocês vão ver, no poema também existe prosa. Porque isso aí é uma história, uma narrativa. Então, vê novamente. Cíntia, o poema sugere, do início ao fim, que os trabalhadores da construção civil ficam invisíveis na rotina da cidade. Verdadeiro. Nós já discutimos isso aqui. Verdadeiro. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo, qual é? F, V, 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 V.
Letra C. Só tem uma falsa. Só tem uma falsa. Foi difícil? Não. Foi perfeito, maravilhoso. Gostaram da música? Sim. Pronto. Nós vamos fazer várias interpretações assim, porque enriquece muito, eu acho, né? Eu também. Quando eu ouvi a música, eu achei muito complexa, né? Eu falei, ai, ela é enorme e cheio de metáforas, cheio de informação. Mas depois que a gente vai, né, destrinchando, aí fica bem mais interessante. Muito interessante. E é importante a gente fazer esse exercício de vez em quando, né? Muito importante. Vamos agora para as explicações, viu, Joanice? Fiquei com a linguinha coçando quando ela falou a primeira sílaba. Passe, Renilda, por favor. Primeiro, eu quero explicar para vocês o seguinte, e também explicar mais uma vez, que eu gosto das coisas muito explicadas. Eu tinha dito a vocês que nós iríamos começar estudando através da morfologia, né? Que era substantivo, adjetivo, até fiz exercícios sobre isso. Depois eu mudei de opinião para estudar fonologia por conta da questão da pronúncia. Vocês, como palestrantes, usam muito a palavra na sua verbalização. Por conta disso, também tem que pronunciar corretamente. Concordam comigo? Então, a pronúncia também é muito importante. Daí eu coloquei essa parte da ortoépia, ortoepia e prosódia. Mas eu não posso falar essas palavrinhas sem explicar para vocês o que é que elas significam, não é? Então, Renildo, volta aí, meu bem. Isso aqui há muitas palavras. A ortoepia e ortoépia. Onde estava? Ah, sim, isso aqui que volte. Sílaba tônica. Não, meu bem, volte. Uma palavra, esse? Não, volte. Pode ter ortoepia. Aí. Pronto. O que é ortoepia? Nós podemos dizer ortoépia ou ortoepia. As duas formas estão corretas, certo? O que é ortoepia? Se ocupa da correta produção oral das palavras. O que quer dizer isso? É a forma correta de você falar. Então, vamos ver aqui a forma correta. Como é que eu devo falar a palavra adivinhar? Como é que muita gente fala sem o adivinhar? Não é, tem um i, adivinhar, não é adivinhar. Adivinhar. Como é que muitas... Eu ouço, gente. Estou falando, eu coloquei umas palavrinhas aqui, as que eu mais escuto. Como é que muita gente pronuncia a palavra advogado? Como é, gente, que está aqui a incorreta? Como é? Advogado. Vocês já ouviram? Já. Muita gente... Muito. Já vou falar muito. Falam muito. Advogado. Evitemos, por favor. Apropriado. Muita gente pronuncia apropriado. Não é. Vem de próprio. Então, apropriado. E não é apropriado falar apropriado, né? Com certeza, né, Alexandre? Frustrado. Muita gente engole o R. E aí fala frustrado. Frustrado. Regi, diga. ou me permita aí só uma... Permito com todo prazer. A palavra frustrado, por exemplo, às vezes a gente está com algum problema aí na fonoaudiologia, que sem querer a gente sabe que tem que falar com os dois R's. Mas eu digo porque, como eu já fiz muito exercício de fonoaudiologia, que eu já tive alguns problemas na voz, sim, e às vezes eu tive que fazer alguns exercícios para
E, por exemplo, num período que você passa, tipo, 6, 8 horas falando, dando aula direto, aí você pode pegar uma palavra como frustrado e falar sem o R, não porque você não sabe. A sua voz já está tão cansada que as cordas vocais não se Entendi. expandem e se contraem ali no momento, entendeu? Entendi, é bastante plausível isso mesmo, mas eu acho que eu tenho que mostrar, não é? Eu Sim, com tenho certeza, que com certeza. mostrar o correto para a pessoa. Agora, por uma questão das cordas vocais ou do aparelho fonador, é outra coisa. Mas às vezes a pessoa não fala correto por vícios de linguagem, não é? Mortadela, mas isso eu ouço demais. Como é que dizem? Mortandela. Mortandela. Acrescentam um N, né? Privilégio é outra palavrinha assim que a pessoa fala, privilégio. Não é? Eu acho que é quando leva em conta a palavra privilegiado, sabe? Aí já Mas leva. é com I também. Privilegiado Tá também é com I. É privilégio e privilegiado. Também, com I. Privilegiado é derivado de privilégio. Continua com I. Certo? Então, isso se chama ortoepia ou ortoépia. Claro? Agora a gente vai aprender o que é prosódia. A prosódia ocupa-se da correta emissão de palavras quanto à posição da sílaba tônica, seguindo as normas da língua culta. Também tem a ver com a forma como a gente fala, só que agora com relação à sílaba tônica. Por exemplo, são palavras oxítonas. Como é que eu vou ler essas palavras aí? A número 1. Eu vou pedir alguém aqui para ler para mim a número 1. Rita, você poderia ler para mim, Rita? É possível? Parece que não vai ser possível. Tatiana, você pode ler, querida? A número 1. São oxítonas. Eu não expliquei ainda o que é oxítona, porque eu estou querendo. Começa aqui para a ortopeia. Onde tem o número 1 aqui, ó. São oxítonas. Aí você vai ler essas palavras. Tá. São oxítonas. Condor, mister, nobel, uréter e ruim. Só que oxítonas são aquelas palavras cuja última sílaba, ou seja, Joanice, é isso que eu queria lhe mostrar. Nós observamos as sílabas tônicas, nós começamos a contar de trás para frente. Peraí. Então, eu vou reformular. Sim. Condor, mister, nobel, ureter e ruim. Beleza! Beleza, Tatiana. Então é isso mesmo. Mas muita gente não pronuncia assim. Eu já ouvi muitas pessoas, mister, nobel, ureter, ruim. Muita gente fala assim, ruim. Isso é ruim. Não é. É ruim, ureter, mister, nobel e condor. E outras que a gente vai ver, eu coloquei várias aqui mais adiante. Agora o segundo, Marlene, paroxítonas. Austero, ciclópede, recorte, caracteres, filantropo, púdico, rubrica.
Puxou. Pronto. Paroxítonas. Gente, para frente. A primeira sílaba lá de trás, a palavra é oxítona. A segunda, paroxítona. Então, qual é a segunda de austero? O té. Então, a sílaba tônica vai ser no té. Austero. Eu vejo muitas pessoas lendo austero. Muito mesmo. É austero, ciclope, recorde, caracteres, filantropo, pudico e rubrica. Não tem nada de rúbrica, viu, gente? Se fosse rúbrica, teria que ter um acento. Porque Isso que eu ia perguntar agora. seria proparoxítona. E toda palavra proparoxítona é obrigatório que tenha acento. Rúbrica não tem acento, então ela jamais pode ser proparoxítona. Então ela é paroxítona, então é rubrica. Não existe rúbrica. E proparoxítonas, Renilda? Peraí, deixa eu entender, viu, minha filha? Oh, não! Você falou. Então, gosto. Volta lá o púdico. Pudico. É pudico? É. Nunca eu ia falar esse nome pudico. Não, meu bem. Se fosse púdico, teria que ter um acento no U, porque seria uma palavra proparoxítona, Renilda. Toda palavra proparoxítona tem um acento na terceira sílaba de trás para frente. Pudico não tem acento. Também, tá certo, Cíntia? Ai, que pena. Se não poderia ser oxítona, porque seria pudicol. Então, ela é paroxítona. Pudico. Pudico. E rubrica. Rubrica. Então, a gente coloca a rubrica, dá uma entonação maior para o bri. Bri. Rubrica. Isso. Então, você rubrica aqui. Meu Deus, que rubrica. Certo? Rubrica. Agora, as proparoxítonas, Renilda. Pronto. As proparoxítonas aerolito, presta atenção. Como é que é? Aerolito. Aerólito. O ló. Aerólito. Como é que é? Peraí, deixa eu falar de novo. Aerólito. Isso. Aerólito. Levedo. Não é levedo. Como é que é? Onde é que está o acento? Levedo. Isso, levedo. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu sabia que eu não... Levedo e munícipe. Isso. Acertei uma. Munícipe. O que é É um meteorito. Hã? Meteorito. E lévedo? É uma substância que faz, acho que é cerveja, aquela levedura de cerveja, não sei o quê, vem do levedo. Meu Deus do céu, que diferença. Jesus. Levedura, o acento é no du, mas o levedo é no é. Levedo, primeiro é levedo. Ok? Tá bom. Ok, então, entenderam direitinho o que é uma ortoepia, o que é uma prosódia? Isso é importante a gente aprender? É, sim, para pronunciar as palavras certas. Muito importante. Pois é, por isso que eu mudei da morfologia para isso, porque é importante falar bem, né? Não só no conteúdo, não só no conteúdo, mas na expressão verbal, né? Na verbalização das palavras. Inclusive, Reginalva, o Regi... Diga, meu filho. Diga, querida. É que seu som parece que está fugindo. Parece que Renilda travou. A internet falhou a dela. Parece que foi. Está congelada a imagem.
Deixa eu ver aqui se ela mandou alguma mensagem aqui. Não. Então, enquanto ela volta, eu vou falando aqui, vou dando as explicações. Ela esqueceu de ligar o carregador do notebook. Ela mandou a mensagem aqui. Botou no chat, foi? Foi. Ela botou no grupo. Ah, tá, eu não vi, não. Esqueceu de ligar. Vai desligar tudo. Ah, esqueci de ligar, eu vou enviar outro link. Então, a gente tem que sair. Então, vamos sair, gente, ela bota outro link e a gente retorna. É porque vai ter que desligar mesmo. É. Ai, meu Deus, eu saí aqui, não sei mais voltar. Não foi. Por que tá assim? Já saiu, né? Hein? Não, saiu, mandou voltar. Eu não tô nem conseguindo. É assim? Não, eu já saí. Aí